Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para dar continuidade, aos nossos estudos online, enquanto não podemos voltar a nos encontrar pessoalmente. Hoje eu resolvi falar sobre um tema que também acho de suma importância nesse momento, que é a fé. Temos falado de muitas situações, de reforma íntima, das questões do egoísmo, do amor, de todos os processos, como a irmã Nádia falou, dos processos obsessivos. Então, por que passamos por tudo isso? Muitas das vezes são questões de provas que temos que enfrentar, mas muitas vezes também é pela falta desse item que engloba apenas duas letras, tem apenas duas letras, mas que engloba um sentido enorme para nós como cristãos e para a nossa vida. Jesus, em vários momentos, falou sobre essa questão de que era necessário que tivéssemos fé. E aí a gente vai pensar, mas será que todo mundo tem fé? Será que a fé é uma coisa realmente do ser humano? Ou isso nos foi ensinado? E aí alguns de nós aprendemos que devemos ter fé, e outros, como não entenderam o sentido, não têm. Na verdade, esse sentimento é uma coisa inerente de todo ser humano. Todos nós já nascemos com uma consciência interior da existência de Deus, seja qual for o nome dado a Ele, de que existe uma força superior que nos rege a todos, que nos controla a todos. Ele pode ser chamado de Deus, ou de Jeová, ou de Alá. Os nomes são vários, mas Ele é um só. E como nós somos parte integrante dele, como somos parte da essência divina, já nascemos com essa consciência da existência dele, de que ele existe, de que ele é real. Embora não seja material e palpável, ele é real. E o que nos conecta a ele, o que nos ajuda a fazer essa conexão, é exatamente a fé. E sabemos que, quando essa fé é real, ela vai trazer para a gente aquele resultado que a gente espera. Quando Jesus disse, bata e a porta se abrirá, peça e será atendido. Ou então quando ele disse lá no Evangelho de Mateus, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Como nós somos incrédulos, como nós somos presos às razões da vida material, geralmente, quando não tivemos ainda esse sentimento desperto no nosso coração e na nossa mente, ao lermos uma passagem dessa, imaginamos, ok, o monte vai se mover de um lado para o outro só pelo simples fato de eu dizer. É lógico que essa questão da montanha se mover é num sentido figurativo, mas Cristo quis dizer para nós que nada é impossível para nós. Nada é impossível para alcançarmos, nada é impossível para realizarmos, se tivermos a fé, a real certeza de que Deus existe, de que somos filhos dele, e por isso merecemos a sua misericórdia e merecemos ser atendidos nos pedidos que fizermos em nossos momentos de desespero. No livro O Consolador, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, na questão 354
diz o seguinte, a pergunta é: poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel respondeu: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a divina luz no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Esse trecho me lembra muito o que o Sr. Alexandre sempre vem repetindo para nós ao longo desses anos, né? Não é eu creio, mas eu sei. Quando ele diz que a gente vai conseguir alcançar a fé num determinado ponto, que não diremos mais eu tenho fé, mas eu tenho certeza. E é a busca dessa certeza, através de, como disse aqui, da fé, mas da razão, da inteligência, que vamos encontrar esse link, né? Essa conexão com Deus, de saber que Ele é real, de que Ele pode realmente, que nos auxilia, né? É ter a certeza de que Ele está aqui, ali ou acolá para todos nós. Basta sabermos pedir, basta termos certeza, a consciência da existência dele, a consciência de que podemos receber dele aquilo que necessitamos e que basta saber pedir. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala sobre a fé, ele diz: quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o obsessor, o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. É muito importante a gente relembrar disso, irmãos, que Jesus veio nos trazer a boa nova, ele veio nos trazer a mensagem. Mas ele contava naquela época com os discípulos e conta até hoje com cada um de nós, para ter a certeza de que temos a fé nele e no Pai. E a partir desta fé, a partir do momento que conseguirmos desenvolver esta fé, auxiliá-lo em seu trabalho, junto àqueles irmãos que ainda não conseguiram adquirir. É aquilo que o seu Isaac dizia, de que cada um de nós deveria aprender a se desenvolver,
a desenvolver uma autoconfiança nas suas habilidades. E que a partir da nossa fé desenvolvida, crescida e raciocinada, nós também teríamos capacidade de afastar o mal de outros irmãos e principalmente de nós mesmos, sem termos sempre a dependência de ter alguém para fazer isso por nós, a dependência de um centro para fazer isso por nós, ou de irmãos dirigentes ou médiuns para fazer isso por nós. O que faz a fé? É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, provoca incerteza, hesitação do que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. É aquela história do que Jesus disse que deveríamos ter um posicionamento, inclusive em relação à nossa fé. Em relação à nossa fé, ou somos frios ou somos quentes. Não devemos ser mornos. Então a fé é nesse sentido. Ou você tem, ou você não tem. Ou você acredita, ou você não acredita. Se você acredita mais ou menos, não vai funcionar. Então as montanhas que nós deveríamos transpor, né, que são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, ficam impossíveis de serem transpostos se nós não acreditarmos nisso, se nós não acreditarmos que temos a capacidade de fazê-lo, se nós não acreditarmos que temos um Deus que pode nos auxiliar a cada passo do caminho. E qual é o conceito de fé, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo? Entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los. De modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Não como no outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. Então, quando a gente tem a certeza de que pode, de que consegue, a gente atinge pela lucidez, pelo pensamento, né? Que vamos conseguir os meios para alcançar aquilo que desejamos. Não é aquela questão fanática, não é a fé pela fé, mas é a questão do raciocínio que vai nos auxiliar a chegar onde nós queremos. E quais são as características de uma fé sincera? A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar. Porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. Seria um terrorismo praticado segundo aqueles que se dizem ter fé. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo.
Porque quando acreditamos que temos o potencial e que podemos atingir os objetivos que desejamos de uma forma consciente, de uma forma lúcida, podemos fazer isso com calma, sabendo que para tudo existe um momento, para tudo existe um tempo determinado e que precisamos atingir pontos distintos ao longo do caminho para chegarmos ao objetivo final. Quando não se acredita no seu próprio potencial, você quer realizar a coisa de uma hora para outra. Você acredita, mas não acredita. Quer que pode, crê que pode, mas acha que também não pode. E como você é inseguro, o que acaba fazendo? Você quer a pressa, você quer partir para a força. E acaba agindo com violência para tentar atingir um objetivo, e não é esse o caminho. Então, fé não é presunção. É preciso não confundir a fé com a presunção. Uma coisa é você acreditar que pode, e outra coisa é você se achar e dizer, eu posso, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor do que os outros, outra coisa parecida. Não é dessa maneira. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele. E é por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. Então, ter fé em Deus, saber que Ele vai estar ao seu lado ao longo do caminho, que os espíritos de luz, os irmãos superiores, vão estar te auxiliando e te amparando na obtenção daquele objetivo que você tem. Humildemente aceitando isso. E não se colocando como presunção. Ok, Deus é meu Pai e por isso eu mereço. Eu sou melhor do que os outros por essa questão ou aquela. Então é tipo achar que Deus tem a obrigação de fazer. E Ele faz, mas não por obrigação, Ele faz por amor. E aí vemos o poder da fé e a ação da vontade. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tiverdes fé. Tudo aquilo que desejamos conseguimos alcançar, se usarmos a força da nossa fé. A gente consegue, por magnetismo, realmente, atrair para nós aquilo que desejamos. Eu acredito que muitas pessoas já tenham passado por situações assim na vida. De realmente desejar algo. De pedir com o coração aberto a Deus, em ardente súplica, como narra André Luiz no livro Nosso Lar, que aconteceu com ele. Sofreu anos e anos, mas no momento que decidiu pedir de coração aberto, o socorro veio. E da mesma forma acontece conosco. Fé e razão. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. E sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Então vamos entender, irmãos, que dogma religioso não é fé, é religião. A fé independe de denominação religiosa. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser espírita e você pode até não frequentar religião nenhuma. Mas ter
fé. E aí você vai utilizar aquilo que você sente para alcançar seu objetivo. A fé cega, ela nada examina, aceita tudo sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Já a fé raciocinada, ela baseia-se na verdade e garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz. Então a gente precisa ter a fé, mas a fé raciocinada. E quais são as bases da fé, irmãos? A base da fé é a inteligência e a razão. A fé necessita de uma base. A base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, para atingirmos isso que desejamos, é importante que tenhamos a certeza da nossa fé, que compreendamos Deus em sua mais profunda essência. E aí, através da nossa boa vontade, da nossa força interior, do nosso raciocínio e utilizando do nosso livre-arbítrio, vamos conseguir atingir tudo aquilo que desejamos. E graças a Deus. Senhor Jesus, Kardec afirmou que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação, é aquilo que nós precisamos para não nos deixar abater. Então eu lhe peço, Senhor, hoje, que reforce a nossa fé, que nos traga a certeza da imortalidade da alma, que nos traga a certeza de que Deus é um Pai de amor, que Ele está disposto a nos auxiliar. Dá-nos, Senhor, a fé raciocinada, dá-nos a força e a coragem para enfrentarmos nossos problemas, quaisquer que sejam eles de ordem emocional, material, espiritual, sejam problemas de saúde, problemas no lar, problemas de trabalho, que tenhamos a fé que a partir do nosso amor, da nossa compreensão de Ti, conseguiremos alcançar aquilo que desejamos. Esteja conosco, Senhor, nesses momentos que atravessamos e nos momentos futuros. Que possamos sentir Tua presença ao nosso lado, que possamos sentir o Teu calor e a Tua mão amiga em nosso coração, para que tenhamos força de continuar acreditando em Ti, para que tenhamos força de continuar a dar testemunho da Sua existência e de nosso amor pela humanidade. Que estejam conosco hoje e sempre. E graças a Deus. Creio em Ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer.
Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, pois sei, me deste o riso e a dor, me deste amor, no teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a